A gente, como consumidor, tem uma percepção de que tudo que a gente vai comprar hoje está em um nível de preço muito mais caro do que estava nos anos passados. Se a gente vai no supermercado, a gente vê que hoje o arroz está mais caro, o feijão está mais caro, açúcar, carne, mas não só no mercado, mas também em qualquer outra área que a gente vai fazer as compras. Então, se a gente vai trocar de carro, a gente vê que hoje os carros, não só os carros novos, mas também os semi-novos e usados, hoje estão em um nível de preço muito acima. E ainda assim formando fila de espera de que chega a 3, 4 meses para comprar algum carro. Também na construção civil, a gente vê que não só na construção do zero, mas até mesmo em reformas de casas, de apartamento, tudo parece ter encarecido bastante. Inclusive tem encarecido mais do que a própria inflação. Então nesse vídeo a gente vai tocar exatamente nesse assunto de como que a inflação hoje está impactando o mundo dos nossos investimentos e quais podem ser, quais são as empresas mais impactadas nesse cenário. Por isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final, porque alguma dessas empresas que a gente vai citar aqui hoje pode fazer parte do seu investimento. Então, vamos embora direto para o vídeo. Fala aí, investidor e investidora, aquele nosso acordo de sempre. Se eu conseguir agregar conhecimento, conteúdo para você, você vai me retribuir aqui com um like nesse vídeo, uma inscrição nesse canal, porque é assim que você me ajuda a ganhar cada vez mais relevância aqui dentro do YouTube. Pode ser? Conto com você. Começando então pelo IPCA, que é o índice de inflação que o próprio governo adota como referência, de ver que hoje ele deve fechar em 2021, seguindo as próprias perspectivas e projeções do mercado, em 7,3% nesse ano. Ou seja, seria a maior inflação desses últimos anos e ainda assim acima do teto previsto pelo Banco Central. Ou seja, o cenário realmente é de inflação alta. E não só o IPCA, que é o do nosso dia a dia, né, que impacta diretamente que é a conta de luz, a conta de água, o que a gente consome no varejo, né, o próprio supermercado como um todo, é sempre o IPCA. Mas não só o IPCA está muito caro, como também o GPM, que é aquele principal índice que a gente utiliza para fazer a indexação, para fazer o reajuste dos nossos contratos. O IGPM já vinha em alta acumulado de mais de 30%, fechou inclusive 2020 a mais de 35%, realmente muitíssimo alto. Em 2020 já começa a desacelerar, mas ainda assim muito alto ainda, deve fechar na casa dos 20%. E o GPM ele descolou tanto da realidade, né? Geralmente IPCA e GPM sempre andam juntos, mas nesse ano, no ano de 2020, também agora 2021, foi tão mais alto justamente porque tem dois efeitos principais que levaram esse índice da inflação a um patamar mais alto. Principalmente aqui, o preço das commodities, que hoje, globalmente falando, estão sendo negociadas a um preço mais alto do que era no passado recente, mas também pelo fator dólar. Então, aqui o GPM ele é muito mais atrelado a bens industriais, a commodities, que tem uma alta valorização. Por isso o GPM hoje é muito mais caro, principalmente aqui pelo fator dólar que está por trás dessas grandes valorizações de commodities e de bens industriais. Então hoje esse é o grande panorama que se desenha. Então o reflexo dessa alta inflação consegue agora impactar no preço de cada um dos serviços e dos mercados. Começando então pelo preço da gasolina. Já chegaram aqui algumas cidades do Brasil negociando o litro a mais de R$ 7,00. Inclusive, deixe aqui nos comentários qual que é o preço da gasolina hoje na sua cidade. Tenho certeza que hoje é muito maior do que já era no passado, um movimento que se repete em todas as cidades do Brasil. E aqui também, por causa disso, a gente pode definir alguns dos principais pontos que fizeram com que a gasolina e o diesel também tivessem uma alta valorização. O primeiro seria a reabertura da economia como um todo. Então aqui a gente já pode traçar alguns principais pontos que fizeram com que a gasolina e também o diesel tivessem uma alta valorização nesses últimos meses. O primeiro deles seria a reabertura da economia. Então agora o mundo como um todo, voltando às atividades econômicas normalmente, acrescentou muita demanda. As pessoas voltaram a sair, voltaram a pegar os carros, voltou a dirigir, voltou a trabalhar. Então isso tem uma alta demanda no preço da commodity, coisa que o mundo como um todo não estava preparado, né? A gente sempre comenta que ano passado, principalmente, houve uma quebra da cadeia produtiva. Então várias indústrias foram impactadas, algumas fecharam as portas, algumas pararam de fabricar, produzir. Então ano passado teve uma quebra geral da cadeia produtiva. Agora, quando começa a voltar tudo em ordem, a gente vê ainda alguns gargalos desde o ano passado. Então a reabertura econômica acaba impactando também na alta da gasolina e do diesel. Só que muito além disso, a OPEP, que é a Organização dos Produtores Mundiais de Petróleo, que reúne ali cerca de 40% de tudo que é produzido a nível mundial, dos principais países asiáticos, países do Oriente Médio, tem certo controle do preço da commodity. Por quê? Se agora existe uma alta demanda, né, ou uma baixa demanda, eles conseguem influenciar o nível de estoque.
Então eles sempre têm um controle do preço. Se o preço do petróleo começa a ficar muito mais baixo, agora a OPEP vai ter um estoque de petróleo mais alto, segurando a demanda. Então, indiretamente, eles conseguem controlar o preço do petróleo a nível mundial, sempre indo de acordo com a oferta e demanda, não deixando o preço do petróleo cair muito, porque também não é interessante para eles, já que boa parte do faturamento desses países do Oriente Médio vem justamente através da venda do petróleo. Além disso tudo, o petróleo também é negociado em dólar. Então agora a gente vê dois principais fatores que fazem com que o preço da gasolina e do diesel subam, que é o fator do dólar mais caro, e a Petrobras é obrigada a repassar isso para os seus clientes, para os seus consumidores, mas também a gente vê que agora uma demanda mais forte também faz crescer o preço dos produtos. Então aqui a gente começa o início da nossa análise. Porque se a gente vê que tem agora uma gasolina mais cara, um diesel mais caro, isso reflete em todos os produtos que nós consumimos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, aqui até mesmo para os motoristas de aplicativo, né, ou quem dirige o Uber, por exemplo, a gente consegue ver que agora a margem de lucro que antes ele trabalhava já começa a ficar muito mais apertada, porque é um cenário de maior custo. Da mesma forma, os caminhoneiros, que sempre foram muito pressionados e sempre reivindicaram muito uma melhora nas suas condições de trabalho, também voltam a ficar mais pressionados porque o custo do frete começou a ficar mais alto. Obviamente, isso agora tem um efeito, uma cadeia, que tudo vai refletindo um no outro, né? O efeito cascata que nós chamamos. Então, se agora o custo do frete está mais alto, os caminhoneiros não vão querer assumir essa bomba de maneira única, não vão puxar essa bomba para si. Eles vão começar a repassar isso para os supermercados e para outras empresas que venham logo após na cadeia produtiva. Só que também, além disso, a gente vê que soja, milho, açúcar, carne, laranja e outros produtos, né, outras commodities, também são negociadas em dólar. Então, aqui, mais uma vez, já são impactados pelo fator da gasolina mais cara, mas também são impactados pelo fator dólar mais caro. Por que acontece isso? Agora que a nossa moeda está desvalorizada, o preço dos nossos produtos no mercado internacional se torna muito mais competitivos. Então, se o produtor tem a chance de vender em dólar, o dólar agora é muito mais caro, por que ele venderia aqui no Brasil? Ou seja, existe muito mais intenção, muito mais força do mercado para vender internacionalmente, porque os produtores vão ganhar mais dinheiro. Então, repara, a gente já tem um aumento dos custos, simplesmente pelo fator transporte, custo do frete, mas também há um incentivo de todos esses alimentos saírem do Brasil. Então, acaba faltando oferta aqui no nosso país, mais uma vez encarecendo o preço dos alimentos. Perceba que todos os efeitos vêm em cadeia. Então, como a gente pode adaptar isso para o contexto da Bolsa de Valores? Aqui nesse vídeo, eu comentei sobre a M. Dias Branco, também um efeito que se faz presente na Camil. Essas empresas têm que comprar commodities para o seu processo produtivo. Então, a M. Dias Branco, por exemplo, produz biscoito e massa. Então, tem que gastar com gordura, com óleo, com trigo. E todos esses insumos são negociados em dólar. Então, compra esses insumos mais caros pelo fator cambial e vende em real. Ou seja, a margem de lucro dessas empresas são muito impactadas. São empresas que têm hoje, nitidamente, uma margem líquida menor do que era antes. Todo isso em reflexo do preço mundial, reflexo também do câmbio. Então, perceba agora que M. Dias Branco e Camil são muito impactadas com isso. A gente também poderia falar, por exemplo, da Rumo, porque exatamente agora, se o custo de frete está muito mais caro, as rodovias estão ficando mais caras, há agora um incentivo claro de reverter a ordem de transporte rodoviário para ferroviário. Então a gente vê que as ferrovias estão operando em patamares muito altos, porque há um estímulo, é muito mais barato fazer essa exportação agora através de trens e não através de caminhões. Então a Rumo, nesse momento, acaba sendo beneficiada por essa sua atuação, enquanto M. Dias Branco e a Camil também são prejudicadas. A gente poderia ampliar aqui essa nossa análise para mais empresas, não fique restrita simplesmente a M. Dias Branco, a Camil, algo que também se repete com o Carrefour, com o Grupo Pão de Açúcar, com a Ambev, sempre comprando em dólar e revendendo aqui em real, o que acaba tendo um impacto muito alto nas suas margens de operação. Então sempre amplie o leque de opções para fazer as suas análises especificamente para a sua carteira. Então agora continuando com a nossa análise, a gente comentou então que o preço de soja e de milho estão mais caros, e isso também tem reflexo em outras indústrias, porque soja e milho também são base de alimento para bois, porcos e aves. Ou seja, se agora o preço, o insumo do alimento desses animais estão mais caros, isso acaba também impactando na alta do preço da carne. Boi, porco e ave estão mais caros. Tudo isso pelo efeito lá no começo da cadeia produtiva. Obviamente, se agora o preço dos seus insumos estão mais caros, o custo dos produtos vendidos é maior, isso acaba também impactando os frigoríficos. Inclusive aqui a Minerva também está com margem bruta e margem EBIT menor do que já foi no passado, também em reflexo de mais pressão nos seus custos. Então perceba que sempre uma coisa vai puxando que a outra. E agora, para trazer ainda mais drama essa situação, a gente passa por uma crise hídrica. Então se agora não chove, algumas safras podem ficar prejudicadas.
Mais uma vez, se agora a safra é prejudicada, vai ter menos oferta no mercado, mais uma vez fazendo com que os produtos se tornem mais caros, mais uma vez refletindo em toda a cadeia produtiva, refletindo então aumento da carne, aumento dos alimentos de uma forma geral. Só que muito além dos alimentos, a gente vê que agora, por falta de chuva, as empresas, as usinas hidrelétricas também não têm potencial máximo de gerar energia, fazendo então com que o preço da energia elétrica passe a ficar muito mais caro. Tenho certeza que você já percebeu isso também na sua residência. Então agora, se o preço de luz está mais caro, imagine para nós, consumidores pequenos, que já sentem isso no bolso. Agora amplie essa visão para as grandes indústrias que são muito consumidores de energia elétrica. Se a gente já está sentindo no nosso bolso, imagine então essas grandes companhias que vivem de consumo de energia elétrica. Então agora o preço dos produtos de uma forma geral também se tornam mais caros. Então a gente também poderia fazer um comentário, por exemplo, para a ENGIE, a Energias do Brasil, inclusive nesse vídeo que fiz um panorama geral das empresas geradoras de energia, também a gente consegue perceber que elas também serão muito impactadas. Então no final das contas, eu quero que você perceba através desse vídeo que toda economia está entrelaçada. Não dá para falar de um mercado especificamente sem comentar sobre os efeitos e consequências em outro mercado. A economia anda junto, por isso a gente vê que hoje os preços de uma forma geral estão mais altos. Também a gente pode fazer isso através da leitura do IPCA, isso acaba refletindo um ao outro, É a causa e a consequência. A gente consegue perceber isso muito claro através desse aumento de preços de maneira geral. Então agora eu queria que você deixasse aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Fez sentido para você o porquê, o motivo da inflação estar mais alta? Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre isso. Eu agradeço a sua atenção e espero você lá no próximo vídeo.